Boa tarde, pessoal. Ainda falta chegar aí mais alguns, mas eu não sei se vocês estão percebendo, né? Nesses últimos dias aí, a universidade ela está mais agitada, né? Pelo menos aí os bastidores, aí vocês devem ter visto talvez aí na mídia aí uns protestos aí do pessoal lá do CCA, das condições da infraestrutura de lá. Nós tivemos aí também algo que repercutiu bastante, que foi o fim das gravações do Google Meet. Eu acho que vocês já sabem, né, que a Univasf ela tem lá, aderiu àqueles pacotes gratuitos do Google e até migrou as contas de e-mail lá dos servidores, abriu contas aí dos alunos, permitiu usar o Google for Education e tinha lá o do Google Meet, tinha o recurso premium da gravação que o pessoal utilizou bastante no ano passado, né? Só que aí eles já tinham dado uma colher de chá e esse ano, agora a partir de janeiro, eles suspenderam, né? Só nos planos pagos aí que o pessoal está tendo direito a isso daí, né? Então tem muito professor aí, talvez aí os professores aí de vocês que pegavam, gravavam lá a reunião lá no Meet, né, a aula, e depois ele pegava e disponibilizava e compartilhava para os alunos, né? Algo aí que já não está sendo possível. Se a pessoa quiser gravar, ela vai ter que usar algum software que possui na sua máquina, né? E isso aí às vezes sobrecarrega uma gravação local, né? Então aí o pessoal não gostou muito disso aí não, né? Isso aí causou problemas. E teve outro acontecimento recente, né? Que a gente estava para a partir desta quinta-feira, já entrar na fase 3 do plano de retomada gradual, e veio lá uma decisão lá do vice-reitor prorrogando aí mais um mês. Então, o que tiver aí de presencial, principalmente a parte de laboratórios práticos, ela foi, teoricamente, vai começar só agora a partir de março, lá no começo de março, né? Então aí tem muitas implicações aí, eles ainda não esclareceram aí o pessoal se realmente o que é que vai acontecer, né? O que vai implicar. Eu sei que a biblioteca que estava com um plano de já começar a emprestar livros em fevereiro, ela já adiou isso daí, né? Suspendeu esse plano, né? Algo que é bastante ruim, né? Que começou tarde esse plano de abertura e agora, por conta desses aumentos de casos aí devido à Omicron, o pessoal já teve essa prorrogação, né? Eu não sei como é que isso vai ser recebido aí principalmente por vocês, os alunos, né? Mas é algo que gera um estresse, né? Não sei se vocês estão fazendo alguma coisa na elétrica que está dependendo desse retorno presencial. Eu acho que tem alguns laboratórios lá, né, que estão condicionados a isso, e isso aí, esse adiamento gerou um problema, né? Tanto para os professores, para as coordenações, também para os alunos, né? Não sei o que é que vai sair não, né? Mas tá um clima meio de confusão aí no ar, né? E ninguém responde muita coisa, né? Aí, né? Enquanto isso, a gente vai sobrevivendo, né? Eu espero aí que todos aí tenham tomado as suas doses aí de vacina e estejam se estejam pegando a Omicron, né, que estejam pegando aí com sintomas leves aí, que as famílias também, né? Então, o que é que nós estamos, né? Nós estamos aqui com a turma que atualmente ela está em 5 alunos, tinha 6, mas teve
acho que foi um aluno que cancelou durante esse período que teve aí de ajustes aí possível, né? Deve ter outros aí, né? Agora você pode cancelar até os 45 do segundo tempo, né? Então, é normal aí ter essa diminuição de alunos, né? Então, nós estamos aí com 5 e o que nós vimos até agora foi basicamente a parte de alguns conceitos básicos de sistemas de comunicações e na aula passada nós vimos as modulações digitais. Então, eu vou aqui fazer o começo da aula, vai ser algumas correlações com disciplinas anteriores e depois aí a gente começa propriamente ao que se propõe, né? Então, eu vou aqui suspender a câmera para ter uma tela maior. Qualquer coisa aí vocês podem interromper, perguntar. De qualquer forma, isso aqui está sendo gravado, né? E pode usar depois, né? Então, nós vimos aí uma etapa chamada de modulação, né? Que modulação em termos genéricos, qual é a ideia? Você tem um sinal aqui, que a gente poderia dizer em banda base, e o espectro desse sinal, né? Se a gente vai lá aqui, tempo, e aqui frequência, ele costuma ser um espectro que está limitado aqui em, a gente poderia dizer, em baixas frequências. Então, essa é a característica em geral de um sinal em banda base, que esse aqui é um sinal analógico, mas vale também aí para sinais digitais. Então, você poderia ter, sei lá, um formato aqui, uma espécie de um trem de pulsos, que ele também, né, se você fizesse aqui a densidade espectral de potência dele, também está centrado aqui em baixas frequências. Então, o objetivo da modulação é fazer uma adequação principalmente para transmissão dos sinais. Então, você vai querer transmitir, então você vai transmitir através de um meio de transmissão. E esse meio tem as suas características. Né? Então, se diz um meio. Como é que caracteriza um meio de transmissão? Se for um meio linear, por exemplo, né, ele pode ser representado aqui por uma função de transferência lá, um H de ômega. Então, com isso daqui, você tem umas relações entre a entrada e a saída. Pode ser que ele seja um meio também não linear, né? Isso aí também é possível. Então, nesse caso aqui, você pode ter aqui uma expressão, por exemplo, quadrada, cúbica, alguma decomposição polinomial que caracterize essa não linearidade. Então, o que nós queremos, né, é fazer com que as coisas do outro lado, né, do meio de transmissão, elas cheguem o mais fielmente possíveis. Né? Então, você está querendo isso no final das contas. Então, tem várias técnicas de modulação, né? Se a gente está pegando as mais básicas, a M, que se vê lá em PICOM, por exemplo, lá em análise de sinais de sistemas, o que é que você faz? A pessoa pode pegar um sinalzinho M, esse aqui é o caso específico do DSB-SC, que é a mais básica, é um AM, que pega o M, multiplica aqui por um cosseno do ômega CT, e você tem aqui um M cosseno de ômega CT. O que é que isso faz? Bem, se a gente pega no domínio... Chegou alguém.
a gente pega no domínio da frequência, o seu M, vou pegar aqui um M de F, algo assim, o M cosseno, ele já vai ter um espectro centrado aqui numa frequência bem mais alta, né? Ele vai ter algo assim, né? Então, com essa característica de estar em frequências mais altas, você facilita, por exemplo, isso aqui é muito adequado quando você vai em um meio de propagação no ar, através de ondas de rádio, por exemplo, né? Altas frequências. Então, você transmite isso daqui, você vai passar aqui por uma entidade que nós chamamos genericamente de canal. O canal, normalmente, ele está modelando o meio de transmissão. E o canal, né, ele pode ter várias coisas, né? Você pode ter modelos de canais simples ou modelos mais complicados. Então, inicialmente, você poderia dar um zoom aqui e pensar num canal, a forma mais básica de um canal é você ter uma função de transferência, um canal, uma parte aqui que a gente poderia chamar de linear, e outra parte aqui que é aleatória, que nós chamamos isso aqui de ruído. Né? Então, o que é que você está fazendo? Você tem uma parte aqui linear, que vai ter uma função de transferência, que você pode caracterizar essa modificação. Isso aqui pode ser uma atenuação, normalmente, né, ou algum tipo de distorção, mas é algo previsível e tem um ruído, uma parte aqui que é aleatório, né? Então, um ruído aqui aleatório. Então, você vai receber isso daqui, isso tudo aqui é o seu modelo do canal. É um modelo que tem uma função de transferência linear e tem aqui uma componente aleatória. E depois, né, este sinalzinho aqui que sai do canal, aí nós temos uma entidade maior que nós chamamos de receptor. Então, o que é que você pode ter no receptor? Pode ter um receptor simples, como se vê lá em PCON, que é um bloco basicamente chamado de demodulador, né? Mas você pode ter outros blocos aqui mais complicados nessa parte aqui do receptor. E o seu objetivo aqui, depois que sai do receptor, se você transmitir o M, né, é você obter uma estimativa de M. Aqui esse chapéuzinho, normalmente nós usamos aqui como uma estimativa. E o objetivo é que o M, chapéu, ele seja muito parecido com o M, né? É o que se faz aqui nos sistemas analógicos. Então, tem lá uma medida chamada do erro médio quadrático, que você quer fazer aqui o valor esperado, né, do M menos o M chapéu ao quadrado, né? Isso daqui ser mínimo, né? Mínimo. Então, você quer fazer isso, né? Que o erro seja mínimo. Se o erro é mínimo, então M está o mais próximo possível disso daí. Aí lá no caso do DSB-SC, o que é que se faz normalmente, né? Você pega nesse bloco demodulador, você vai pegar aqui, multiplicar novamente por um cosseno de ômega CT, depois você vai passar isso aqui por um filtro passa baixa, e depois você pode ter alguma espécie de algum bloco aqui de ganho, e você faz essa operação que obtém aqui esse mínimo. Então, é o que tem lá em princípios de comunicação, a parte final do curso, se vê algo nesse sentido, né? Você analisa aí como receptor e obtém aqui
a melhor estratégia, poderia dizer, para demodular, para recuperar um sinal analógico. No caso digital, a coisa é um pouquinho diferente, né? Vamos pensar aqui o que é que a gente teria no digital até agora. Então, no digital, você teve alguma espécie de codificador, né? A gente poderia chamar um codificador de fonte. O que é isso? Vai ser alguém que vai entregar para você bits ou símbolos, né? Então, vai ser algo que vai estar gerando aqui uma sequência aqui de zeros e uns. Então, isso aqui você tem várias opções de codificação de fonte, né? Você poderia ter, imagina aqui um teclado e você tem um código ASCII, ou aqui um Unicode. O que é que um teclado faz, né? Você digita uma letra e aparece um grupo lá de 8 bits. Então, ele está atuando aqui como uma espécie de fonte de informação, né? Poderia também usar essa palavra aqui, codificador, né? Está entregando aqui bits. Você poderia também ter alguma espécie do PCM, que também se vê lá em PCOM. O que é que tem no PCM? Você tem a amostragem seguida da quantização. Então, primeiro, você pega lá uma forma de onda, escolhe uns instantes de tempo lá separados de TS, aí você tem as amostras, o valor de cada bichinho desse, depois você arredonda a parte da quantização, e com esse arredondamento você pode codificar em bits. Então, isso aqui gera bits. Poderia ter várias outras formas, imagina um sinal de vídeo, aí tem também esses processos de amostragem, quantização, e ainda tem um processo de compressão. Então, tem padrões aí como o MPEG, que também fazem esse papel aqui, né? Então, vê que tem uma infinidade de possibilidades. O que é que você está fazendo? Tendo mecanismos que geram bits de informação. Bem, né? Então, você fez lá, você gerou bits. Aqui você tem bits. O que é o próximo passo, né? Imagina aí que você quer armazenar esses bits, aí você teria que dizer, olha, eu vou armazenar numa memória, como é uma memória magnética, vou codificar no spin do átomo, posso fazer alguma coisa desse tipo, né? Mas o que a gente está lidando basicamente é com a parte da transmissão. Então, em transmissão, você vai precisar de quê? Você vai precisar de uma forma de onda. Então, isso aí é o bloco do modulador digital. Então, o que é que o modulador digital faz, né? Se você tem alguma coisa tipo vamos pegar um exemplo de um BPSK, por exemplo, modulador digital BPSK. Então, o que é que o modulador BPSK faz? BPSK é modulação em fase binária. Então, você tem, na realidade, dois símbolos, duas possibilidades aqui nesse caso. Você pode associar aqui a um bit 0 e aqui a um bit 1. Nós temos aqui uma representação no espaço de sinais. Então, isso aqui é uma constelação. Constelação com dois sinais. Cada pontinho desse aqui vai representar lá um sinalzinho. Então, você tem um termo aqui que eu não estou lembrado exatamente de normalização, né? Você tem aqui uma espécie de um cosseno de ômega CT, e o outro aqui, ele vai ter um defasamento de π que poderia dizer aqui, mesma coisinha aqui, um cosseno de ômega CT mais um π, que ele é responsável aqui por uma inversão de fase, né? Por um fator
negativa aqui nesse caso. Então, na realidade, o que é que você está fazendo? Na hora que você faz o BPSK, na hora que você transmite o zero num intervalo aqui de 0 até um tempo aqui TS, você está mandando aqui uma forma de onda. Quando você está mandando 1, você está mandando essa mesma forma de onda, só que agora defasada de π. Então, ela deveria ser algo aqui desse tipo, né? Então, você está mandando ou esse aqui para corresponder ao bit 0, ou esse aqui para o bit 1. Bem, né? Então, da mesma forma, você vai ter aqui um meio de transmissão que a gente usa aqui, um modelo, e chama isso aqui genericamente de canal. E do outro lado, você também vai ter um receptor. E o que é que esse receptor a gente vai querer na saída? Bem, ao contrário do analógico, nós não queremos saber a forma de onda, mas sim nós queremos saber se foi 0 ou 1 nesse caso, né? Nesse caso aqui nós temos duas possibilidades. Aí você poderia ter algo com 4 aqui, por exemplo, né? Então você poderia ter 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então você queria saber quais dessas 4 possibilidades eram. Então aqui você está querendo saber isso daqui. Então, se você transmitiu 0 e chegou 0 lá do outro lado, isso aqui é ok, né? Se você transmitiu 1 e chegou 1 lá do outro lado, isso aqui também é ok. Mas se você transmitiu 0 e chegou 1, ou 1 e chegou 0, isso aqui é um erro. Então, nós chamamos esse evento aqui de erro e nós usamos para calcular, né, ao invés de você usar aqui o erro mínimo, né, como tinha lá no caso do analógico, nós usamos aqui um parâmetro conhecido como a probabilidade de erro. Então, o que é a probabilidade de erro? Imagine aí que você tenha uma probabilidade de erro de 10 a menos 3. Isso aqui significa que se você mandar 1000 bits, você vai ter um bit, em média, né, errado, e você vai ter os 999 bits corretos, né? Essa aqui é a ideia. Então, a lógica, né, de você projetar um receptor é projetar o receptor que dê o erro ou a probabilidade de erro mínima, né? Então, a gente vai querer isso aqui, né? Como é que você projeta aqui um receptor que dê a probabilidade de erro mínimo? Então, o objetivo dessa aula é basicamente isso. Nós vamos utilizar um modelo de canal, um modelo simples, e vamos aqui, finalmente, né, obter o receptor que dá o erro mínimo e calcular essa probabilidade de erro para algumas modulações. Então, você vai calcular a probabilidade de erro para o ASK, para o PSK, para o QAM, para o FSK e assim por diante, né? Às vezes essas contas são simples, às vezes essas contas são complexas, né? Então, o que eu quero basicamente é mostrar para vocês a ideia de como é que é feito esse cálculo e a ideia do receptor, como é que vai ser esse receptorzinho daqui, né? E dizer, né, sobre determinadas circunstâncias, você vai escolher
qual é a melhor modulação para o caso em questão, né? Qual é a melhor modulação? É algo que você pode responder nesse sentido. Qual é o canal que nós vamos trabalhar inicialmente? Então, inicialmente, nós vamos pegar um canal apenas com o ruído. Então, era como se você tivesse aqui o seu bloco aqui. Primeiro foi o modulador, aí o sinal saiu do modulador, a sua forma de ondazinha. Você adicionou o ruído e aí nessa forma de onda aqui, vou pegar aqui com o ruídozinho, ela chegou aqui no seu receptor, né? Então, isso aqui, você faz isso aqui inicialmente. Depois, na sequência desse curso, aí nós já vamos pegar um canalzinho mais complicado, que além desse o modulador, aí nós temos aqui um bloco aqui, a gente poderia pegar uma função de transferência aqui do canal, o ruído, né? E aí nós teríamos que ter um outro bloco chamado de equalizador, e aí finalmente vem aqui o nosso receptor. A boa notícia é que o que nós estamos vendo agora, né, esse receptor é a mesma forma considerando o HC ou não considerando ele, né? O que é que vai aparecer depois é que esse equalizador é o elemento que desfaz o efeito desse HC. Então, você pode fazer essas coisas aí sem problemas. Então, nós vamos ver inicialmente esse receptor e depois, né, trataremos aí o caso do equalizador. Equalizador, para quem aí já fez as disciplinas de controle aí direitinho, principalmente o controle 2, o controle digital, vai ver que o equalizador nada mais é do que um filtro, né? Então, o equalizador é um filtro que você procura reverter essa função de transferência aí do canal, o HC. Às vezes, se você tiver aqui um canal linear, é fácil fazer isso aqui. Quando o canal já é não linear, a coisa complica um pouco, né? Então, o que é mais sofisticado, às vezes, é quando você tem canais que não são lineares, não lineares, e variantes no tempo, né? Quando é variante no tempo, aí a coisa complica e vai ser preciso várias soluções aí mirabolantes que o pessoal vem desenvolvendo aí ao longo dos tempos, né? Cada vez que você, o interessante é cada vez que você sofistica o modelo, torna ele mais próximo da realidade, mais coisas você vai ter que fazer, né? Porque tudo não é simples, né? Você nunca vai ter aí na sua vida, né? Vai escolher que os sistemas sejam lineares e que o ruído seja branco, né? Não, isso aí era você forçar demais a barra, né? Em geral, os problemas são muito mais complexos, né? Você estuda controle, você vai ver que tem sistemas lá que são não lineares e você precisa linearizar, você precisa resolver aquele problema. Aqui também, comunicações é a mesma coisa. Você pega lá alguma estrutura que tem várias reflexões, né? Tem espelhos, um ambiente urbano, né? Você está transmitindo um sinal ali no ambiente urbano que tem uns prédios espelhados, você tem o asfalto lá que fica lá na temperatura lá do meio-dia, lá que faz umas reflexões, você tem ambientes fechados, né? Então tem um bocado de coisas que tornam aí a propagação mais complexa e dificilmente você vai caracterizar isso aí por um sistema linear invariante no tempo, como se procura, né? Então, nós aqui vamos, né, depois dessa introdução à contextualização, nós vamos dar uma olhada
E depois, principalmente, eu vou explicar essas expressões aí obtidas, que eu acho que a interpretação das expressões é a parte mais interessante. Às vezes vocês podem até dormir um pouquinho nas contas, porque as contas realmente às vezes são meio viajantes. Então, o que nós temos aqui são os receptores ótimos para canais AWGN. Então, já expliquei essa, né? Ótimos. Aqui nós vamos procurar otimizar alguma coisa, nesse caso é minimizar a probabilidade de erro, e canais AWGN vai ser o nosso tipo de canal. Então, inicialmente, o que é um canal AWGN? Canal AWGN vem lá do inglês, né? Aditivo, branco, gaussiano, ruído. Então, ruído, aditivo, gaussiano, branco. O que é isso daí? É um modelo em que você soma, né? Ou seja, você adiciona o quê? O ruído, né? Então, você vai somar com o ruído, você chama o ruído normalmente de NDT, e pronto, né? Somou com ruído. Então, você já explicou essas duas palavrinhas, aditivo e ruído. Aí se diz o que é um ruído branco. O que é um ruído branco? Bem, ruído branco, lá na teoria, é um ruído que tem o Fourier dele, e o Fourier de algo aleatório nós chamamos de densidade espectral de potência, eu vou chamar aqui de DEP, ou tem lá os termos em inglês PSD, que é constante ao longo das frequências de interesse. Então, faz de conta que isso aqui é constante, é uma reta, tá meio bagunçado aqui, mas o ruído branco, você tem isso daí, né? Você usa essa terminologia da luz. A luz branca é o quê? É uma luz que possui uma combinação de todos os comprimentos de onda, e comprimento de onda está associado à frequência. Então, você está dizendo, ó, branco tem as mesmas contribuições de todas as frequências de todos os comprimentos de onda. Bem, né? Então, isso aqui é no domínio da frequência. Aí você diz, e esse termo aqui, gaussiano, o que é gaussiano? Bem, se a gente for olhar no domínio do tempo, né? Se for botar aqui tempo, o que é o ruído? O ruído é um negócio aleatório, né? Então, no função do tempo é aqui. Então, se você pegar e repetir o experimento do ruído várias vezes, você vai ter cada vez uma forma de onda diferente, né? Então, se você fizer esse experimento várias vezes com ruído branco, e se você olhar aqui, num determinado instante de tempo, você fixar, né, um instante de tempo T1, você vai notar que esses valorezinhos do ruído, né, eles correspondem a uma variável aleatória, né, uma variável aleatória, e essa variável aleatória, ela é gaussiana. Quer dizer que, se você fizer a distribuição de probabilidade dela, ela vai dar uma distribuição normal, né, a distribuição de Bell, que vai ter uma média e vai ter uma variância, né? Ela vai ser caracterizada por esses dois parâmetros, média e variância. Então, o ruído branco é isso. No domínio da frequência, a densidade espectral de potência é constante, tá? E aqui no domínio do tempo, se nós realizarmos o experimento aqui, o processo várias vezes, pegarmos aqui, ele vai ser uma variável aleatória gaussiana. Então, nós normalmente usamos a terminologia, dizemos que o valor constante da densidade espectral de potência é n sobre 2. Isso aqui facilita as contas, né? Na vida real, esse n ele tem um valor que é bem pequenininho, é algo ali da ordem de 10 a menos 12, 10 a menos 14 watts por hertz. Aí tem um valorzinho, né? Mas para a gente aqui que não está analisando em termos mais genéricos, é útil representar isso por esse valor. Então, você colocaria esse valor n sobre 2 aqui, correspondendo a essa
amplitude aqui da densidade espectral de potência. O ruído branco, nós vamos dizer que é um processo aleatório gaussiano, então ele tem a distribuição gaussiana como está colocado aqui. Tem média nula, né? Então aqui está centrado aqui no zero, a parte da média, e ele vai ter uma variância aí, que depois, lá da teoria, se vê que a variância ela está relacionada aqui a esse valor do n sobre 2. Né? Ele corresponde a esse valor da densidade espectral de potência. Né? Então, vê que é um modelo que é bastante simples. Ele já resolve um bocado de coisa. Ele já está caracterizando o ruído no domínio do tempo, já está caracterizando o ruído no domínio da frequência, está dizendo que soma o ruído com o sinal que você está querendo e pronto. Então, você vai transmitir um sinal modulado, que nós vamos chamar de SM, e o que é que você vai receber? Se você está transmitindo um sinal, está somando com o ruído, então você transmite SM, o seu sinalzinho lá, o seu cosseno lá, multiplicado por uma determinada amplitude, e ele está somando com o ruído aleatório e você está recebendo R de T. É a sua forma de onda aqui recebida. O que é que o receptor vai fazer? Ele vai receber o R e ele vai tomar uma decisão ótima. Né? Então, ele vai decidir qual forma de onda você transmitiu. Né? Se você imagina aqui que você tenha 4 possibilidades, você tem lá o S1, S2, S3 e S4, cada um correspondendo a 2 bits. E o que é que você vai querer? Tentar adivinhar qual foi a forma de onda que foi transmitida. Então, a decisão ótima é a que minimiza a probabilidade de erro. Você vai escolher um M-chapéu que minimiza a probabilidade de erro. Né? Então, essa é a ideia. Você recebe um R e adivinha, né? Qual vai ser o seu Mzinho, né? O que é que foi? Se foi o 1, o 2, o 3 ou o 4, né? Essa daí. Bem, né? Ainda prosseguindo os modelos, nós vimos que nós podíamos representar os sinais por vetores no espaço n-dimensional. Então, isso foi feito, né? Você tinha aquele exemplo aí que eu dei, 4 sinais, cada uma forma de onda senoidal. Isso aqui representa um ponto com 2 coordenadas que você pode associar aqui a um vetorzinho. Nós estamos chamando aqui o vetor SM no espaço de n dimensões. Então, você vai ter o quê? Uma probabilidade a priori de escolher o SM. Então, você poderia imaginar aí que é que provar. Você tem 4 possibilidades aqui nesse caso. Você poderia ter uma probabilidades iguais, né? 1/4, 25% das vezes você escolhe um, 25% das vezes você escolhe o outro, 25% das vezes escolhe o outro. Aí você poderia também ter alguma coisa um pouco mais distorcida, né? Vai que você poderia ter 50% aqui das vezes escolher esse, 25% esse, 12,5% esse, 12,5% esse, né? Isso aí pode variar. Mas o fato é que nós temos uma probabilidade PM de escolher cada um desses sinais aqui, qualquer uma dessas possibilidades, qualquer um desses vetores. E o que é que o canal vai ser? O canal vai ser caracterizado por uma função de densidade de probabilidade condicionada. Então, o que é que nós temos lá do outro lado? Você tem um R, que foi recebido, você tem um SM que foi transmitido. O que vai ser o canal? Ele vai ser caracterizado pelas probabilidades de você ter recebido um R, dado que você transmitiu um SM. Então, às vezes você tinha alguns desses modelos simples, binário, né? A probabilidade de você ter recebido um, dado que você transmitiu 0. Né? Aqui vai ser a mesma coisa. Você pode receber o quê? Qualquer vetor, né?
Isso aqui, eu transmiti essas 4 possibilidades, mas eu poderia receber o quê? Um ponto desse aqui, poderia receber um ponto desse aqui, vários pontos aqui no espaço de sinais. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? O canal vai ser a probabilidade de eu receber um camarada desse, dado que eu transmiti esse, dado que eu transmiti esse, dado que eu transmiti esse, ou dado que eu transmiti esse, né? O canal vai caracterizar aqui tudo isso. O que é que o receptor vai decidir? Ele vai decidir por uma mensagem M a partir do R. Então, ele vai ter alguma espécie de um processamento que atua no R e me dá aqui a estimativa, né? Essa a notação. Então, em termos de probabilidade, eu posso definir a probabilidade de uma decisão correta, dado que eu transmiti R, significa que probabilidade de um M enviado da estimativa dado um R, e eu ainda posso representar aqui de várias formas aí que podem ser derivadas a partir disso. Então, tem várias formas de trabalhar com isso, mas o que, no final das contas, a gente observa é que a probabilidade de uma decisão correta, ela depende aqui desse cálculo, né, de você fazer a integração da probabilidade de M ter sido enviado dado R vezes um P de R dado um DR. Isso aqui são as suas probabilidades a priori, e no final das contas, né, a priori não, né, a probabilidade do R, do recebido, no final das contas, o maximizar a probabilidade de decisão correta também significa maximizar o que está aqui dentro, né, a probabilidade de M enviado dado o R. E aí, né, vem as contas, né? Então, eu vou resolver aqui uns problemas de otimização. Eu estou querendo maximizar a probabilidade de M enviado dado R. Estou querendo fazer isso, né? M é a mesma coisa de eu transmitir a forma de onda SM. E eu posso usar aquelas regras de Bayes, né? Aquelas regras bayesianas, inverter as probabilidades. Aqui está SM dado R, eu posso colocar em função de R dado SM, né? E aí eu chegar aqui nesta igualdade. Sem olhar as contas aí como estão feitas, né? Se a gente comparar aqui essas duas expressões, o que é que eu fiz? Eu troquei M dado R por R dado SM. E R dado SM é exatamente aqui o que tem no canal, né? Então, olha, aparece aqui o canal, como o canal é caracterizado, e ele apareceu aqui, né? Então, são problemas equivalentes. Se eu quero escolher o ótimo, né, a decisão ótima, eu tenho que maximizar esse, que é equivalente a maximizar o de baixo, né? Então, vamos lá para as contas, né? Então, eu tenho que resolver esse problema de maximização. Aí pode ter as simplificações possíveis. A primeira simplificação que a gente faz é quando você tem a mesma probabilidade a priori. O que é isso? É aquela ideia que eu passei para vocês, né? Que se você tiver 4 possibilidades de mandar, você manda todas com a mesma probabilidade, com 25% cada um aqui nisso daí, né? Então, na hora que você faz isso, né, o seu PM fica igual para todo mundo, então ele não vai influenciar. Então, você só fica com o termo aqui de baixo. Então, nesse caso, a regra de decisão, ao invés de você chamar isso aqui de MAP, máxima probabilidade posterior, você chama isso de ML, Maximum Likelihood, né, máxima verossimilhança. Então, o que é máxima verossimilhança? É você conseguir resolver esse problema aqui. Aí, né? Então, tem que calcular isso daqui, né? Essas coisas, e como é que você faz isso aí? Você vai ter que, a gente for pensar, né? O que é o R, né?
O R é qualquer vetorzinho que está aqui dentro. Aí, qual a probabilidade do R dado isso daqui, né? Aí você vai calcular a probabilidade do R dado esse, probabilidade do R dado esse, probabilidade do R dado esse, probabilidade do R dado esse. E o que é que a regra diz? Ó, o que der a máxima probabilidade, na hora que você comparar os quatro, vai ser o que você vai decidir. Né? Você vai decidir por ele. Aí, né, esse processozinho vai envolver você particionar as coisas em região de decisão, e no final das contas, né, o que é que esse receptor faz aí, depois de... não vou me perder muito nos algebrismos, né? Na hora que você resolve uma conta dessa, é bastante simples. O que é que, na hora que você faz isso, né, que você tem essas 4 possibilidades, o que o seu receptor faz é dividir isso aqui em regiões. Você acaba tendo uma região que, se cair aqui dentro, eu vou decidir pelo que está aqui dentro. Se cair, por exemplo, aqui nesse outro, eu vou decidir por esse aqui. Né? Se cair nesse aqui, eu vou decidir por esse. Então, apesar de você ter aqui umas coisas complicadas com probabilidade, isso aqui, devido às simetrias, isso aqui não resulta em algo bastante simples. Então, imagina que caiu aqui, você vai decidir por esse, porque caiu aqui na região desse. Né? Cair na região desse é algo que maximiza essa probabilidade de você ter mandado um R, dado que você enviou ele aqui. Né? Então, o que é que essa regra vai fazer? Ela vai particionar o seu espaço em M regiões, você vai definir por isso, né? Quando tem, vamos pensar em algo mais complicado aqui, como eu não sei se eu desenho aqui um 8 PSK, é difícil aqui eu estar desenhando aqui com o mouse. Nós vamos pegar um negócio desse, alguma coisa que esteja centrada num círculo. Né? Vou pegar aqui, fica melhor. As suas regiões de decisão vão ser uns negócios assim. Opa, saiu errado. Se caiu aqui num lugarzinho desse, então eu decido pelo que está nele. Né? Então, isso aqui, né, simplificando, né, uma regra dessa, uma coisa que está aqui no cálculo de umas probabilidades dela, ela lá no espaço de sinais, ela resulta num particionamento desse. Então, basicamente, a gente está querendo descobrir qual é o ponto mais próximo do sinal que foi enviado. Né? Então, o ponto que está aqui mais próximo do sinal enviado é o que você vai decidir por ele lá no espaço de sinais. Depois aí vocês podem tentar ver se entendem aí esse raciocínio aqui em termos de probabilidade. Então, né, uma vez que você tomou a regra de decisão, que escolheu aqui pelo argumento que maximiza essas probabilidades, você vai calcular a probabilidade de erro. Então, a probabilidade de erro, né, você vai transmitir cada um dos seus M símbolos e cada um, né, pode ter a probabilidade de ser errado. Quando é que você erra? Quando você recebe um R e esse R não pertence à região que deveria ser. Né? Então, se você mandou um M, você teria que cair lá dentro da região do M. Né? Então, se você mandou S1, teria que cair dentro da D1. E você
caiu fora do D1. Então, o que essa expressãozinha ela está traduzindo é isso daqui, né? Você erra quando o que você decidiu, ele caiu fora do lugar que deveria ter sido. Então, isso aqui tem várias formas de você expressar, e no final das contas, você vai ter que resolver esse problema aqui. Note que tem um somatório, você vai somar para todos os seus sinais, então se tem 4 sinais, é o 1, 2, o 3 e o 4, cada um tem a sua possibilidade. Você vai calcular aqui uma integração, né? Vai depender, uma integração de uma variável gaussiana, né? E vai somar aqui as várias possibilidades. Em suma, o que é que você está fazendo quando você está fazendo uma coisa dessa? Se você transmitiu esse, você erra quando ele cai aqui, quando ele cai aqui e quando ele cai aqui, né? Você erra aí. Aí, cada integraçãozinha dessa você tá fazendo, levando em conta essa probabilidade dele ter caído em uma dessas regiõezinhas. Aí depois você soma isso daqui e multiplica pela probabilidade aqui do PM. Né? Então, isso daqui, né, apesar de dar trabalho, não é um problema assim tão complicado. É uma integração de variáveis aí que são gaussianas, e dá trabalho para você fazer no braço, mas no computador até que não é muito trabalhoso. Pronto. Faz isso, você tem a probabilidade de erro. Só que nesse caso, você está calculando a probabilidade que a gente chama de erro de símbolo. Então, você está calculando, vou pensar novamente, eu estou repassando esses exemplos, né? Foi esse caso aqui, né? Com 4, que fica bom. O 1, o 2, o 3 e o 4. Quando você calcula lá aquela probabilidade de erro, você está calculando a probabilidade do erro dos símbolos. Desse símbolo aqui. Mas cada símbolo desse aqui vai corresponder a 2 bits. Isso aqui pode corresponder ao 00, o 01 e assim por diante. Se você confundiu esse com esse aqui, imagina você confundiu esse com esse, o que é que você fez? Você trocou 00 por 01. Então, você teve um erro de símbolo, inicialmente, né? Você trocou o símbolo 1 pelo símbolo 4. Então, a gente poderia dizer o símbolo 1 pelo 4. Isso aqui foi um erro. Mas também você teve um erro de bit aqui, que foi o 00. Você trocou por 01. Então, aqui nesse caso, um erro de um símbolo correspondeu a um erro de um bit. Só que, enquanto os símbolos são algo mais absoluto, o bit já é mais complicado, porque você pode fazer um mapeamento diferente. Você botou aqui 0001, mas poderia ser 00 ou 11, né? Você poderia ter várias possibilidades de mapeamento por isso. Por isso que é mais fácil você calcular a probabilidade de erro do símbolo do que a do bit. A do bit é mais difícil, porque ela depende aqui do seu mapeamento. Então, em geral, você calcula esse PE, que é a probabilidade do erro do símbolo, mas a probabilidade de erro do bit, aí ela depende do mapeamento e não é tão trivial. Então, você costuma ter limitantes. Você pode dizer que a probabilidade, pode verificar que a probabilidade de erro de bit é menor ou igual que a probabilidade de erro do símbolo, e você tem aqui ainda um limitante superior, que é a quantidade de bits por símbolo, né? Nesse caso aqui, está pegando, são 2 bits por cada símbolo, então isso aqui seria 2,
vezes a probabilidade de bit. Mas isso aqui não é tão exato. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, você conhece o PE, mas o PB você só sabe uma estimativa, né? Por isso que, às vezes, no final das contas, você precisa simular para conhecer essas coisas. Mas vamos prosseguir. Eu quero chegar lá nos finalmente. Então, no modelo AWGN, a gente viu essas coisas aqui de uma maneira genérica. Agora, isso aqui tudo é fórmula genérica. Você viu isso aqui, a fórmula assustadora, que dá medo, né? E agora é a hora de fazer as contas. E isso dá alguma coisa que eu possa atribuir um valor, né? Dizer, tanto, né? Eu saiba aqui o valor. Então, particularizamos para o modelo AWGN. Então, no AWGN você vai ter o sinal mais o ruído. Os sinais eles podem ser representados numa base, como nós vimos, né? As bases lá do PSK e do QAM, ele vai ter um φ1 e um φ2. Vai ter lá o espaço dos sinais. E da mesma forma, né? Que o sinal representa um vetorzinho aqui, o ruído, ele também é representado por um outro pontinho aqui nesse espaço. Então, você vai receber, né, o sinal mais o ruído, né? Ele vai, como se eu tivesse mandado esse, e o ruído aqui, um vetorzinho aqui, e na hora que soma esses dois vetores, você vai ter aqui o sinal recebido R. Aí. Então, o ruído ele pode ser representado na base, ele pode ser representado lá no espaço dos sinais, e o que só tem importância aí, você estuda a teoria do processo aleatório e processos estocásticos, você só precisa das componentes aqui no espaço de sinais que você tem. Então, se o seu espaço de sinais tem duas dimensões, você só vai precisar aqui das componentes do ruído N1, né? E N2, 1 e 2. É isso aqui. De forma que o ruído aqui vai ser representado nada mais, nada menos do que um vetorzinho, né? Então, você manda um sinal, um vetor, o ruído, outro vetorzinho, e você vai receber aqui o vetor R. Então, R, o vetor recebido, o vetor transmitido, SM, e aqui o N. E a dimensão do N vai ser a dimensão do espaço dos sinais. Bem, e o que é que tem aqui nesse vetor? Você vai ter componentes que são variáveis aleatórias gaussianas, descorrelacionadas, quer dizer que elas são independentes aqui. N1 não tem nada a ver com N2, N2 não tem nada a ver com N3 e assim por diante. Vão ter variância N2 cada e esse vetor N pode ser caracterizado por uma FDP gaussiana n-dimensional. Né? Então, umas simplificações. Então, agora, vou lá colocar isso na prática. Então, a expressão que tinha era essa aqui, lá do receptor MAP, máximas posteriores, você tinha maximizar PM vezes o P de R dado S. Então, P de R dado S é a mesma coisa que R menos o SM, já que R é igual a SM mais o N, e dado que você conhece SM, a única incerteza sobre R é sobre o N, aqui a diferença, né? Então você pode transformar isso daqui nisso daqui, e a conta que fica, né, a única coisa que você tem é o ruído, né? Aí o ruído é o que é gaussiano, então você vai ter uma distribuição gaussiana de N maiúsculo dimensões, né? Então isso aqui está tudo na forma vetorial, e na hora que
simplifica essas contas, nós ficamos aqui com esta expressão. O que é que essa expressão tem? Ela tem um termo que depende da densidade espectral de potência do ruído, das probabilidades, a priori, e aqui, olha, repara que isso aqui é o módulo de um vetor menos o outro ao quadrado. Então, na realidade, o que é que você está fazendo aqui? Você está comparando, você está fazendo, imagina que você tem m igual a 4, aí você recebeu um vetor R, isso aqui é o seu vetor. Aí você faz a conta aqui com o m igual a 1, né? Com m igual a 1, você pegou o quê? N sobre 2 log de P1, menos o R, que você tem, o vetor, menos o S1, aí calcular a distância desses dois vetores, pega o módulo disso aqui, elevar ao quadrado, dividido por 2, né? Isso aqui vai dar um valor. Aí você faz por m igual a 2, vai dar outro valor, né? M igual a 3 e m igual a 4. O máximo desses 4 valores vai ser o que você vai decidir, né? Então, é essa a ideia. Isso aqui ainda pode ser simplificado, ainda, né? Você pode desenvolver os vetorzinhos e transformar, ao invés de você estar trabalhando aqui com distância, você fica trabalhando aqui com a norma entre dois vetores. Então, vamos pegar aqui a diferença desses dois casos, né? Nesse caso aqui, você pegou tem lá o seu ponto, recebeu um R. Então, você está calculando que essa distância aqui. Isso aqui é essa conta aqui, a norma da diferença entre os vetores. Nesse caso aqui, você está pegando o produto interno. Então, imagine aqui que você tenha lá o transmitido e o recebido aqui, tá? Esse vetor. Aí você faz o produto interno, né, que é a projeção de um no outro. Aí também a mesma coisa, faz a projeção, soma com um fatorzinho aqui, que vai depender das probabilidades e energias, e faz essa conta com todos e vê aqui qual é o máximo valor, que é o que você vai ter, né? Então, pode estar parecendo um pouco complicado aqui, mas isso aqui você, com o computador, você faz isso tranquilamente, né? Você bota lá a regrinha, o que é que está fazendo? Você está fazendo aqui umas contas com os vetores aí possíveis, você determina aqui qual é o mais provável que vai ser o seu vetorzinho. Ainda a gente pode ter simplificações se os sinais forem aqui prováveis, aí os termos, esses termozinhos podem desaparecer, você reduz aqui. Se os sinais forem aqui prováveis, o sinal que você vai decidir vai ser o que tem a distância mínima. Isso aqui é bem óbvio, né? Então, é aquela situação que a gente falou. Imagina que você tem 4 sinais que cada um teve 25% de chance de chegar. Aí você transmitiu, recebeu esse sinalzinho que está aqui, esse que está aqui circulado. Então, o que é que diz, né? Se os sinais forem prováveis, o M, o que é que eu vou decidir? Vai ser o que minimiza a distância entre as diferenças. Então, eu calculo a distância entre um dá essa, a distância entre esse daqui dá essa, entre esse daqui dá essa e entre esse daqui dá essa. Qual a menor distância? É essa daqui. Então, na realidade, eu vou decidir por esse daqui, né? Se isso aqui foi o 1, eu vou decidir aqui pelo 1, né? O meu primeiro sinal. Então,
pode parecer complicado, né, aquelas coisas todas, né, aquela matemática toda, mas quando eles são equiprováveis, aí, né, eu vou decidir pelo que está mais próximo do sinalzinho que eu recebo. Então, o que tiver mais próximo é o que eu vou decidir por ele. Então, a gente pode pegar aqui e criar as regiões de decisão, né? Você tem uma geometria aí para isso, você pode pegar as mediatrizes aí dos segmentos de reta e traçar, né? Tem alguns casos que é bem simples, como eu falei aqui para vocês, que é o de 4 possibilidades, né? Esse aqui, já de cara, você já pode usar essa regrinha e você vê que você tem as quatro regiões aqui possíveis. Então, se ele caiu numa dessa daqui, né, você vê que a distância menor que tem é para esse, né, para o que está aqui no centro, e não para os outros, né. Então, a distância aí é maior. Já tem outras que vão ser mais complicadas aí. Depois a gente for olhar um caso de um QAM, aí você vai ter um pouquinho mais de geometria no meio. Mas, no geral, né, não costuma ser muito complicado para essas constelações que a gente utiliza. Ainda pode ter outras simplificações se eles forem equiprováveis e tiverem a mesma energia. A regra também pode se reduzir a essa. Então, aqui, ao invés de você estar calculando distância, você está calculando a projeção de um vetor no outro, né? Então, se você tivesse um vetorzinho, aí você está projetando um vetor no outro, o que tiver a maior projeção é o que você decide. Mas isso só funciona para sinais que possuem a mesma energia. Sinais que têm energia diferente, aí já não dá, né? Se for pegar o que é que tem a mesma energia, como eu falei para você, né? A mesma energia é aquelas coisas que os sinais estão tudo dentro de um mesmo círculo, com a mesma norma, o mesmo raio. Já você pegar aqui uma ASK, que tem aqui, eles não estão no mesmo círculo, eles vão ter energias diferentes, eles têm comprimento diferente, os vetores. Então, já não vale esta aproximação, aí você teria que usar esta outra que está aqui, que é provável, né? Não tem a mesma energia. Mas isso tudo aqui são simplificações, né? Você tem a regra geralzona que vale aí, for pegar para todos os casos que você poderia ter, é o quê? Energia diferente, não serem equiprováveis, ter probabilidades distintas, não é muito comum de ter isso, né? Então, o que é mais comum? Você ter os equiprováveis, mas você ter energia diferente, que é o caso que tem aqui, né? Mas, se por acaso você estiver trabalhando ainda com uma coisa tipo o PSK, estão todos no mesmo ciclo, aí você também tem essa, né? São simplificações. Bem, né? Então, nós podemos ter aqui as contas aqui para alguns casos específicos, né? Isso aqui eu vou passar mais rápido, então, vou pegar como exemplo. Primeiro caso, né? Está pegando a decisão ótimo map, que você tem aqui dois sinais, S1 e S2, e um é o negativo do outro. É aquele caso que a gente teria um pontinho aqui e um pontinho aqui desse outro lado. Um é o negativo do outro. Esses sinais, ele está assumindo que eles têm uma probabilidade a priori, um tem uma P e outra um menos P. As energias são iguais aqui, obviamente, né? E aí, né, na hora que você fazer as contas, as regiões de decisão se reduziriam a isso aqui. Se P for igual a 1 meio, aí a gente teria o caso mais simples, né, que se eu botar aqui 1 meio, 1 menos 1 meio dá 1 meio dividido por 1 meio dá 1, ln de 1 dá 0, e a região de decisão é o 0. Então, a região D1 é o que está acima do 0, né? E você teria
a região D2, né, seria o que está menor do que o zero. Mas ver que se a probabilidade for diferente de 1/2, esse P aqui, aí essa região, esse zero aqui, ele pode variar de um lugar para o outro, né? Se ele for aqui provável, dá o zero. Prosseguindo, né? Então, calculou aqui a região de decisão. Então, o que é que vai acontecer, né? Se for pegar, você recebeu lá alguma coisa, você recebeu um R. Se o seu R for maior do que zero, você decidiu pelo sinal 1. Se o seu R for menor, pode botar até alguma coisa para igualdade, né? Você decidiu aqui pelo sinal 2, né? Então, você pegou aqui esse lado. Bem, aí vem, né? Qual a probabilidade de errar, né? Então, a probabilidade de errar, você vai ter que resolver as contas, né? Você vai ter que fazer a integral na região, né? Vou pegar aqui a integral na região de uma gaussiana e essa integral, né, ela vai ser função aqui desses dois termos. Se eles forem equiprováveis aqui, esse R' é zero, e aí você poderia juntar essas expressões e a gente tem o que está aqui. Então, eu vou primeiro explicar o que é isso, né? PE. O que é o Q? Né? Q é uma função que a gente utiliza, né? Q de alguma coisa, você imagina aqui que você tem um Y aqui, aí você bota Q do Y, ele corresponde à área de uma gaussiana aqui normalizada, né? Uma gaussiana lá que tem a média zero e uma variância 1, né? Uma normalizada. Aí tem tabelas aí para essa função Q. Então, se pegar um livro lá de probabilidade estatística, você vai ter lá uma tabela, tem uns valores lá do Q, né? 0,10 a menos 2, tal, né? Desde valores pequenos aí a valores grandes. Então, o Q, né, ele corresponde à área que vai ser exatamente o resultado dessas integrais, né? Essas integrais com gaussiana, elas não têm um resultado assim simples de obter. Então, ao invés de você pegar e dar uma expressão definitiva, você dá o Q, que o Q é uma integral aqui, isso daqui que você obtém numericamente fazendo essas contas. Então, o pessoal vai resolver uma tabela, né, e acha o Q. Então, aqui, nós obtivemos que, no caso daqueles dois sinaizinhos que você está mandando, um e esse outro, a probabilidade de você errar é dada pelo QD, né? O que é que tem aqui? Raiz de 2 vezes a energia do bit, né, dividido pelo N, que é o parâmetro do ruído. E como você está transmitindo só cada um corresponde a um bit, 0 e 1, essa probabilidade de erro do símbolo, como o símbolo corresponde a um bit, ela vai corresponder à probabilidade do erro do bit. Então, o que é que isso está querendo dizer? Olha, se a gente for pegar, se nós aumentarmos esse argumento aqui do Q, essa área se torna menor. Então, aumentando o que tem aqui dentro, você diminui a área, que é o valor do Q, então você diminui a probabilidade de erro. O que é que isso intuitivamente significa? Então, imagine que você transmitiu esses dois sinais, vamos pegar essas possibilidades aqui. Ou o caso de cima, ou o de baixo, né? Essas duas daqui. Se você for chegar e dizer qual tem a menor probabilidade de erro, né? Se a gente for olhar, qual tem a menor probabilidade de erro? Aí a gente está fazendo
aqui com base nessa expressão. Para ter a menor probabilidade de erro, ele vai ter que ter a maior energia de bit. O que é que a energia está relacionada? Ela está relacionada a esse módulo, né? Então, o de baixo tem um módulo maior, então ele tem uma energia do bit maior, né? A energia do bit é maior, porque o módulo é maior, eles estão mais separados. Então, como ele tem uma energia do bit maior, ele vai ter esse Q aqui vai ter um valor menorzinho, né? E, consequentemente, você vai errar menos. Até aqui é bem intuitivo, né, pessoal? Eu costumo sempre dizer para vocês procurarem interpretar a ideia. O que é que você está pegando, né? Vou pegar aqui esse primeiro caso. É como se você estivesse mandando um sinalzinho de uma amplitude menor e aqui no de baixo você está mandando um sinal de uma amplitude maior. Você está somando os dois ao ruído. Como esse aqui é mais fraquinho, o ruído vai detoná-lo de uma maneira mais fácil, né, do que esse aqui que é mais forte. Então, se ele tem uma maior amplitude, aqui nesse caso, ele tem uma maior energia do bit, ele vai ser mais imune ao ruído e, consequentemente, ele vai ter uma probabilidade de erro menor. Então, é bem esperado, né? Bem intuitivo que essa expressão aqui está dando aqui para a gente. Aí você pode generalizar isso aqui para sinais binários equiprováveis, não necessariamente aí o caso que estiver trabalhando, né? Você poderia ter um caso desse aqui, algo aqui desse tipo, né? Sinais binários aí, também, né, chegaria aqui numa expressão aqui de probabilidade de erro. Nesse caso aqui, esses sinais binários ortogonais, a gente teria aqui uma probabilidade de erro dessa forma. Em resumo, você pode ter uma então, será que a conexão aqui tive uma perda, né? Espero que não caia, né? Nós temos aqui uma expressão que é função da distância, né? Da distância entre os sinais, né? Que bom que não travou, né? É só um alerta aqui. Às vezes tem a luz verde aqui, a luz fica vermelha. Às vezes alguma falhazinha temporária, né? Mas felizmente não tem. Então, tem essa expressão aqui em função da distância, né? Que ela vale também para os anteriores, para sinais binários equiprováveis quaisquer, e a gente tem aqui a expressão que está colocada. Bem, né? Então, quando está chegando por aqui, o caso binário, né? É o que as contas dão certinho, né? Você fica com a expressão aqui bonitinha, né? Mas a vida não é tão simples assim, né? Então, as coisas costumam ser um pouquinho mais difíceis. Então, pronto, né? Nós fizemos aqui calculamos aqui probabilidade de erro, já tem uma expressão, né? O receptor ótimo, tal, né? Mas e aí, como é que a gente implementa essas coisas na prática, né? Porque imagine que você está calculando as coisas muito, essas expressões, elas estão muito em função de distâncias. Você tem que calcular a distância entre um ponto e outro, entre o que você recebe isso aqui. Como é que se faz? Como é que se faz isso na prática? Então, nós
temos aí a implementação desses receptores. Então, aqui são as regras matemáticas, né, que você tem que fazer calcular aqui uma espécie de um produto interno, tem que somar aqui com um termo constante e tem que comparar essas coisas. Então, coisa que a gente pode fazer, né, implementar uma regra dessa, nós podemos fazer de algumas formas. Então, a primeira forma é com M correlatores. Então, qual é a ideia aqui, né? Você tem o seu sinal recebido, o seu R, e você está multiplicando por cada uma das suas formas de onda. Então, suas formas de onda poderiam ser assim, depois esse é o S1, o S2 ele poderia ter uma fase aqui diferente, é o S2, é o S3 e assim sucessivamente. Cada um deles vai aparecer aqui num cantinho desse. Então, o que é que você está fazendo? Você está pegando uma cópia do sinal, multiplicando por ele, né? Então, a hora que você faz, imagine que você faz isso daqui, você tem a multiplicação, você tem R vezes S1. Né? Você faz isso aqui. E integra. Né? O que é R vezes S1 integral? Isso aqui é a mesma coisa de que lá no espaço de sinais, é a mesma coisa que você está fazendo o produto interno de R ou S1, vetor com vetor. Então, você está fazendo, né? Na hora que pega o sinal recebido, multiplica por o elemento e integra, você está fazendo aqui esta conta que está colocada aqui, para um deles, né? Então, você pode fazer o quê? Para para o S1, S2, S3, até o SM. Então, você calculou aqui todos esses M termos e agora falta somar com esse eta N. Então, esse eta N é esse termo aqui que a gente chama de A1, que vai depender o quê? Do LN das probabilidades, né? Essas probabilidades vai depender, né, delas, né, da energia do sinal. Então, isso aqui vai ter um númerozinho para cada um deles. Então, você soma com eles e você vai ter o valor. Então, esse B1 que a gente chama aqui, ele vai ser o resultado desta soma, do eta1 mais R interno, eta2 mais R interno S2, e assim sucessivamente. Cada um vai gerar uma dessas possibilidades, você compara e seleciona o maior. Né? O maior, então, você está fazendo esta... Vou pegar esta... Eita, deu uma travadinha aqui no passamento de slides aqui. Vou aguardar. Eu acho que agora recuperou, né? Então, os correlatores são esses, né? Então, você está pegando, se você tem 16 sinais, aí você vai fazer a mesma coisa aqui com 16 vezes, né? Ou cada um dos 16 sinais que você tem 32. E vai escolher aqui o que você decide. Então, aqui, a gente tem aqui alguns inconvenientes, né? Os inconvenientes você vai ter que fazer M operações. Então, esse M aqui, quanto mais sinais você tem, operações você está fazendo. Você tem a possibilidade
Pessoal, teve aí que uma queda, né? A minha conexão, a minha conexão aí caiu, né? Mas agora voltou, né? O- Teve um travamentozinho aí da. Não, foi aqui mesmo. Fiz o teste, não estava acessando outras coisas, aí o, caiu, né? Não tem jeito aí. Quando a conexão cai, não tem lá, né? Então, o que é que eu estava falando aqui sobre essas formas aqui dos correlatores? O inconveniente aqui é que se você tiver, quanto mais sinais você tenha, né, sua constelação aumente em muitos, né, você vai ter que fazer mais operações. Então, é algo que pode dar trabalho. Então, a gente tem formas equivalentes, que é usar o Nzinho correlatores. Então, qual a ideia aqui? É a gente usar aquela estrutura, né? O que é o N? O N é a quantidade de elementos da base. Então, as constelações tipo PSK, QAM, o que é que acontece? Elas têm um N fixo, né? O N igual a 2. Embora o M de Maria, possa ser arbitrário, né? Tenha valores maiores. Então, nesse caso, né, quando você usa para essas daí, a gente só teria duas operações para fazer. Você pegava o elemento de base φ1, né, o elemento de base φ2, que é uma onda lá também, e você está pegando o sinal recebido, está multiplicando por esses dois aqui, está fazendo a integral, então você está pegando aqui R, né, multiplicado por φ1 integral, né? Está fazendo essa operação. Aí amostra o valor, vai computar aqui uma coordenada, isso daqui, né? E depois vai computar aqui, eu não estou vendo aqui direito, né? Mas tem aqui um somatório, tem baseado nesses valores de R e nas coordenadas lá dos sinais que a gente teria, das componentes, né? E aqui, né, isso equivale aqui aos produtos internos. E depois aqui soma com o termo constante e compara e seleciona o maior aqui e decide por ele. Qual é a questão aqui? É que teria, né, aqui está fazendo para M sinais. O que é que isso tem em termos de vantagem de operação? Comparar aqui, você tem M integrações. E aqui depois você tem também, vou pegar aqui as M comparações. Nesse outro caso, nós temos aqui N operações e aqui você vai ter as M comparações. Então vai reduzir, né, um pouco, né, se for comparar em termos dessa operação de integração. Essa implementação com N correlatores, ela é mais econômica aqui nesse sentido. Tem ainda a opção de usar os filtros casados. O filtro casado é você pegar aqui o reverso da forma de onda deslocado. Então, acho que a gente já chegou a dar uma olhada nisso aqui. O que é um filtro casado? Imagine que você tem uma forma de onda desse tipo. O filtro casado a ele é você pegar, fazer a reflexão no tempo aqui disso daqui, né? Então a gente teria isso, e depois você pegar e deslocar esse sinal para o lado de lá. Então a gente teria algo assim, né? Esse aqui é o filtro casado. Então,
imagine que você transmite um sinal desse, aí você faz o quê? Você pega esse que você tem aqui e coloca ele nessa caixinha. Aí o que é que você está fazendo? Você está comparando o que foi recebido com essas caixinhas, né? Aí você vai ter, para cada um dos sinais, você faz essa comparação, vai computar alguma coisa e no final você vai selecionar aqui o maior. Todas essas operações, né, elas matematicamente, elas são equivalentes a você estar fazendo essas contas que estão aqui. De uma forma ou de outra, é uma maneira diferente de fazer essas coisas na prática, né? E na prática você vê que isso não é tão simples, né? Eu vou dizer o porquê. Note que você tem esses sinais aqui. Se for pegar Φ1, Φ2 e Φ4, e essas coisas na prática elas são senoides. Então você transmitiu alguma coisa de um lado, aí essa coisa se espalhou, chegou lá do outro lado, aí você vai ter que comparar essas coisas lá do outro lado com as formas puras. Então, isso aqui vai ter que estar na mesma sincronia de fase para as coisas darem certo, né? Então, tem um bocado de questões tecnológicas no meio. Mas, por enquanto, aqui a gente não está interessado nisso, só mostrando a estrutura geral disso daqui. Então, né, vou ver o que é que tem mais aqui, que eu acho que eu vou dar uma encerrada aqui, pelo menos nessa parte hoje. Acho que eu vou parar por aqui mesmo, né? Então, pessoal, só fazer um resumozinho, né? O que nós vimos aqui, uma ideia hoje, foi da parte dos receptores. Então, eu transmito uma forma de onda, aí eu modulo um sinal digital. O que é isso? É você pegar bits, transformar numa forma de onda e mandar. Aí, nesse meio do caminho, o que você mandou foi corrompido parcialmente pelo ruído. E o que é que você vai receber? Você vai receber uma forma de onda R. E aí, né, vem a estratégia, a melhor estratégia para eu conseguir recuperar os bits que eu transmiti, né, a forma de onda que eu transmiti. Qual a melhor estratégia para fazer isso? A melhor estratégia é você usar essa regra. Você escolher o M que maximiza esta expressão. O que é essa expressão? Bem, tem termo que depende das probabilidades, tem termo que depende da energia, e vai depender do sinal recebido e das suas formas de onda que você tem lá para comparar. Em resumo, você está comparando o que você recebeu com todos os que você tem, né? E o que der o valor máximo é o que você vai escolher, né? Para implementar isso na prática, tem várias formas que são equivalentes, correlator, com N correlatores aqui também, e com filtros casados, né? Todas elas vão ser equivalentes, vão fazer aqui a mesma operação. Então, quando você faz isso, né, você fez lá a decisão ótima, mas mesmo assim você vai errar. E isso daí tem uma probabilidade desse erro ocorrer. Às vezes você consegue encontrar uma expressão exata, às vezes não, né? O que você vai ter que fazer é resolver aqui uma expressão. Muitas vezes quando você não tem exato, você pode ter um limite inferior e você pode ter um limite superior. E no final das contas, né, isso vai lhe dar aqui um gráfico. Deixa eu ver se eu consigo chegar no gráfico só para mostrar, né? Parece que tá ruim hoje.
é a comunicação que estão na nuvem, ou tá nem é os slides que estão na nuvem e os meus comandos que não chegam na nuvem. Eu vou encerrar. Aqui chegou alguma coisa. Não, vai demorar para chegar no gráfico, né? Então, eu vou encerrar por hoje aqui. Ainda nós vamos concluir essa parte na próxima aula, né? E aí, quando tivermos terminado isso daí, a gente vai ter concluído a primeira parte da disciplina, que é a parte da modulação e a modulação digital e a demodulação, né? Mas aí fica aí para a próxima aula, que na próxima aula eu concluo isso aí direitinho. Eu vou mostrar para vocês uns exemplos que eu acho que é importante. Pronto, deixa eu até dar uma olhada, pessoal, no calendário. A gente está meio sem acesso ao SIGA, porque está habilitado aquele negócio de outros períodos. Deixa eu ver. Vamos ver. 5. Na próxima semana tá previsto, dia 8 aí, nós vamos ter aula síncrona e tem também tem as atividades dos exercícios aí, né, que eu não estou conseguindo manter a fase, né, mas nós vamos ter aula síncrona aí na próxima semana, na terça-feira. Se eu não estou enganado, quando a gente não vai ter é no carnaval, né? Mas o carnaval ele vai ficar lá para o mais para frente. Pelo menos que eu coloquei aqui dia 8 vai ter, né? Dia 15 também vai ter aula aqui numa terça. E aí ficar sempre esse horário aí da terça-feira, eu acho que, com exceção, mas se tiver algum outro feriado, né? Mas tô querendo consultar aí não sei como, eu tô tendo umas dificuldades aí de fazer o registro das coisas no SIGA, porque tá outro. Então, pessoal, eu vou atualizar lá o AVA da disciplina. Esse slide aqui eu ainda não coloquei lá, vou colocar também o vídeo aqui dessa aula, né? Porque com essas interrupções aí tá meio complicado aí. A internet hoje não ajudou muito aqui no final. Então, tenham aí um bom resto de dia, boa semana, e qualquer coisa podem me procurar, e-mail, a gente conversa aí direitinho. Obrigado aí pela participação de vocês, né? E até mais aí. Qualquer coisa, estamos às ordens.